Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inflamação crônica, inflamação subclínica, inflamação silenciosa. Temos vários nomes para chamar. Boa noite, Polly. Tá tudo certinho aí com o áudio, pessoal? Boa noite, meu amor. Véspera de feriado, meu povo, vamos aprender um pouquinho sobre inflamação. Às vezes você pode estar inflamado e não tá sabendo. Tá joia, Polly, obrigada. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre inflamação, que é uma condição que está na base aí de diversas doenças, inclusive das doenças que mais matam no mundo, das doenças que diminuem as nossas funções. Então, vamos ver aí quem que será que está inflamadinho nessa live. Antes de começar a tomar seu chopp, antes do feriado, vem escutar aqui. Enviem essa live, gente. Aproveito, vou esperar entrar mais um pouquinho de gente. Vão enviando, cliquem aqui nesse aviãozinho e mandem essa live aí para o pessoal que precisa descobrir se está inflamado. Me conta aqui se alguém já sabe que está inflamado, se alguém já ouviu falar em inflamação crônica subclínica, nessa inflamação silenciosa, que nem sempre dá sinais físicos, que não dói, que não dá febre, que é bem diferente daquela inflamação aguda, né? De quando a gente se machuca, de quando a gente tem alguma condição aguda aí acontecendo. Envia essa live aí pra gente começar. Deixa eu só tirar aqui um negocinho que eu fiz. Aí. Bom, tô vendo que o pessoal tá entrando, acho que o Instagram já avisou para todo mundo que estamos ao vivo aqui. Vamos começar a falar então. A live de hoje vai ser uma live mais curtinha, tá? Eu vou introduzir, na verdade, esse assunto com vocês. A inflamação é um assunto super extenso que a gente poderia ficar horas aqui falando, a gente pode especificar muitas coisas dentro da inflamação, mas hoje eu quero falar de uma forma mais abrangente, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre esse conceito, que é uma condição que acontece tanto com tantas pessoas. Nesse momento pode estar acontecendo com vários de vocês que estão aqui assistindo e muita gente nem sabe o que é, tá? Então eu vou começar a falar um pouquinho hoje sobre esse conceito, sobre o que é inflamação, sobre os sinais da inflamação, o que ela pode causar, como que a gente pode detectar, tá? E em um outro momento, talvez numa próxima live, a gente pode falar de forma mais específica de abordagens de tratamento, tá? De algumas estratégias que a gente pode utilizar aí nessa inflamação crônica subclínica, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, vamos entender esse nome, né? O que seria uma inflamação crônica subclínica? É importante esse termo subclínico porque a inflamação crônica a gente pode ter diversas inflamações, né? Então, por exemplo, se você tem um problema no seu joelho, né? Se você tem ali, se você se machucou e gerou uma inflamação que não ficou ali só no agudo, que ela passou a ser crônica, você tem uma inflamação crônica no seu joelho. Se você tem
um processo inflamatório, uma bursite no seu ombro, né? Uma tendinite, você também tem um processo de inflamação crônica. Se você tem um probleminha lá na sua coluna, você tem uma inflamação crônica que você conhece, né? Que ela provavelmente é dolorosa, que ela te manda sinais, tá? Isso é crônico, né? Tudo aquilo que não é agudo, que não teve aquele tempinho ali curto e passou, ficou crônico, né? Ficou aí por um tempo maior. Quando a gente fala em inflamação crônica subclínica, é um pouquinho diferente dessa inflamação que a gente vê, que a gente percebe, que a gente sente. É uma inflamação que está acontecendo lá nos nossos tecidos, lá nas nossas células, né, lá nas nossas artérias, nas nossas veias, e a gente não sabe necessariamente que isso está acontecendo. É uma inflamação que vai acontecendo lentamente, de forma silenciosa, mas que vai gerando processos patológicos na gente, vai gerando processos de doença, tá? Então, o que é inflamação, gente? Seja inflamação crônica, inflamação aguda. Quando a gente fala em inflamação, é quando a gente tem algo agredindo o nosso corpo, né? Se eu tenho uma toxina agredindo o meu corpo, se eu tenho um vírus, uma bactéria, seja lá o que for, que está agredindo o meu corpo, eu gero um processo inflamatório, eu começo um processo inflamatório, tá? Então, a inflamação ela é extremamente importante, porque ela é uma ferramenta do nosso corpo para combater aquele agressor, para combater aquele vírus, aquela bactéria, aquele fungo, aquela toxina, tá? Por isso que a inflamação aguda, ela é importante, né? Quando a gente está passando mal, quando a gente pega uma virose, uma gripe, seja lá o que for, os processos inflamatórios, eles são muito importantes. Então, a febre tem sua importância, né? A vermelhidão no local que a gente inflama é importante. É o calor que tem ali naquele local é importante. Todos esses processos inflamatórios, eles são importantes nesse momento, né? No momento que você está sofrendo uma agressão. Mas quando esse processo ele fica crônico, quando você está constantemente, de forma né, eternamente aí sendo exposto àquele tipo de toxina e você começa a gerar resposta inflamatória de forma crônica, isso passa a ser um problema, tá? Porque você passa a ter lesão ali dos seus tecidos, dos seus órgãos, das suas células. Então é disso que a gente vai falar hoje, dessa inflamação crônica subclínica. O que causa essa inflamação, né? Tá, a gente falou aqui que inflamação pode ser causada por vírus, por bactéria. Você pode se inflamar se você bater o seu braço em algum lugar, se você sofrer uma torção, se você tiver, né, se você fraturar algum osso, tudo isso gera processo inflamatório, tá? Uma alergia de pele, né, um arranhão, tudo isso gera processo inflamatório. Mas quando a gente fala dessa inflamação crônica subclínica, ou seja, essa inflamação que não está doendo, que não está te dando febre, que não está deixando o seu corpo vermelho, que você nem sabe que está acontecendo, né? O que causa essa inflamação? São justamente as nossas exposições diárias a agressores. E aí a gente tem um leque de agressores aí para a gente falar, né? Então, quando a gente se expõe, por exemplo, a toxinas ambientais, a gente pode gerar um processo inflamatório. Se eu faço uso de bebida alcoólica com frequência, né? Eu vou ter uma resposta inflamatória a partir do que aquilo vai fazer tanto no meu fígado como no resto do meu organismo. Se eu fumo, se eu tenho ali, né, se eu faço uso de cigarro ali todos os dias, essas toxinas do cigarro também vão entrar no meu organismo e pouco a pouco, lentamente, elas vão criar esse processo inflamatório, porque querendo ou não, todos esses exemplos que eu estou dando, eles são agressivos para o nosso corpo, né? O nosso corpo entende que precisa gerar um processo de inflamação para expulsar aquilo ali. Só que o organismo vai tentando expulsar e você vai mandando para a gente todos os dias. Então, seja a bebida alcoólica, seja o cigarro, seja as toxinas ambientais, os agrotóxicos, os xenobióticos, todos esses agressores, eles vêm, né, agredindo o nosso corpo e a gente gera esse processo inflamatório, que é um processo inflamatório lento, tá? Todos os dias, de pouquinho a pouquinho. O que mais? É só bebida, toxina? Não, os alimentos também. Nas outras lives que eu fiz nas últimas semanas sobre doença autoimune, a última que foi sobre as doenças autoimunes da tireoide, eu mencionei um pouco sobre essa questão da inflamação, voltando mais para o lado da alimentação, né? Quando a gente entra em contato também com um alimento que tem caráter inflamatório, seja por você não ter uma boa digestão desse alimento, então se eu tenho uma sensibilidade alimentar, se eu tenho uma intolerância alimentar, se eu tenho uma alergia alimentar e eu entro em contato com aquele alimento,
o meu corpo vai gerar processo inflamatório, ele vai me inflamar. Mas mesmo se eu não tiver nenhuma dessas situações, alguns alimentos por si só, eles são mais agressivos, eles são mais inflamatórios. Então, eu sempre dou o exemplo do açúcar, dos alimentos industrializados, né? Então, os corantes, os adoçantes artificiais, todos esses alimentos, eles são agressivos para o nosso organismo e eles geram processo inflamatório. A gente tem também o glúten, né? A farinha branca, a gente tem a lactose. A caseína presente no leite, ela também é um componente inflamatório, tá? Então, quando a gente fala do leite, dos problemas do leite, fala-se muito na lactose, né? Na nossa dificuldade de digestão da lactose, pela deficiência da enzima lactase, tanto as pessoas que têm a intolerância, como também as pessoas que não têm. O adulto, ele não foi feito para metabolizar essa quantidade de lactose que às vezes as pessoas querem ingerir. Mas o problema do leite não está só na lactose, que é o açúcar do leite. A caseína A1, que é essa caseína presente no nosso leite de vaca, que a gente tem acesso, ela também tem uma característica inflamatória, ela pode nos inflamar a nível intestinal, tá? Mas tudo que inflama algum órgão, algum tecido, de pouquinho a pouquinho, todos os dias, de forma contínua, com o passar do tempo passa a fazer uma agressão de forma sistêmica, né? Um dia está ali só naquele órgão, mas depois pode passar para os outros órgãos e aí vai gerando uma lesão, uma inflamação a nível sistêmico. Isso vai espalhando para toda a nossa corrente sanguínea. Então, como que eu vou me inflamar? A alimentação é um meio da gente se inflamar bastante, tá? Até de forma aguda, então as pessoas que têm essas intolerâncias, essas sensibilidades, elas vão sentir sinais de inflamação ali no contato mesmo, né? Todos os dias atendo pacientes que relatam essa sensibilidade, principalmente a esses alimentos que eu mencionei, né? Então, pessoas que queixam que têm enxaqueca com o consumo do glúten, ou que tem alguma erupção de pele, né? Eu dou um monte de bolinha na pele se eu ficar comendo muita massa, ou então eu dou uma coceirinha, aquela vermelhidão aqui em volta do nariz. Tudo isso é processo inflamatório, tudo isso é o seu corpo te dando um sinal de que ele está inflamando. Então, você pode ter a sorte, vamos colocar assim, de ter sinais mais rápidos, né? Do seu corpo te mandar sinais de forma mais rápida, você entender que você está ficando inflamado, que você está sofrendo um processo inflamatório, ou não. Ou você pode passar uma vida inteira sem sentir nada, mas aí você começa a desenvolver doenças, tá? Então, antes da gente chegar nesse ponto aí das doenças, dos sinais de que você está inflamado, vamos finalizar aqui as causas da inflamação. Então, falei sobre as toxinas, falei sobre os vícios aí, né? O tabagismo, o consumo de bebida alcoólica. Obviamente que o consumo de drogas, né, pessoal, tudo quanto é tipo de toxina, tudo que vai agredir o nosso corpo também gera processo inflamatório. As escolhas alimentares, então, refrigerante, biscoito, doce, besteirinhas, sucrilhos, né, todos esses alimentos são obviamente extremamente inflamatórios e aqueles também um pouco menos óbvios, como por exemplo o leite de vaca, né, um macarrãozinho que parece inocente, ele também pode estar te inflamando, tá? É muito importante a gente escutar o nosso corpo, eu sempre falo isso, porque sensibilidade alimentar, ela pode ser com qualquer alimento. Então, eu tenho paciente que ele tem sensibilidade ao ovo, né? Que teoricamente é um alimento muito bom para a saúde. Tem paciente que tem sensibilidade a alguma fruta, tem sensibilidade a grão, sensibilidade a alguma leguminosa. Então, entender se o seu corpo mandar algum sinal de que você não tem uma boa reação, não insista naquele alimento, porque toda vez que você consumir, você vai estar se inflamando, tá? Às vezes, é uma questão ali do seu trato digestivo, do seu intestino, que está precisando de um cuidado e depois ele vai criar uma tolerância melhor àquele alimento? Pode ser, mas até que você resolva isso aí na sua vida, remova aquilo que pode estar te causando. Se está chegando a te causar sintomas, se o seu corpo está mandando sintoma, é porque realmente não está te fazendo bem. Né? Se eu estou falando aqui que a inflamação ela pode ser totalmente silenciosa, imagina quando ela manda sinais. É porque o grau de inflamação está ainda maior, tá? Então, essa questão alimentar é extremamente importante quando a gente fala em prevenção aí de inflamação, né? Em tratamento de inflamação. A gente precisa não só remover os alimentos inflamatórios, mas também acrescentar alguns alimentos que tenham uma ação anti-inflamatória. Mas isso aí eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente com vocês, tá? Então, essas são as causas. Uma outra causa de inflamação, como você se inflama? A obesidade, ela é inflamatória, gente. Os nossos adipócitos, a gordura amarela, ela é inflamatória. Então, é o que eu sempre falo, não existe essa história de obeso saudável. Isso não existe, tá?
A gente não tem como a gente colocar no mesmo patamar uma pessoa saudável e uma pessoa obesa. Por quê? A própria gordura, ela é pró-inflamatória. A própria gordura corporal, essa gordura amarela, essa gordura em excesso, ela é inflamatória. Então, o fato de você estar com sobrepeso ou com obesidade, de você estar com excesso de gordura corporal, já te classifica como uma pessoa inflamada. Então, por mais que você ainda não tenha, às vezes, um diagnóstico, né? Ah, eu sou obeso, mas eu não sou hipertenso ainda, mas eu não sou diabético ainda, mas meus exames estão normais, né? Mas, na verdade, você está sofrendo um processo inflamatório, porque a sua adiposidade já está te fazendo mal, tá? Então, não tem como a gente fugir dessa verdade. Não tem como falar que uma pessoa que está com obesidade é uma pessoa 100% saudável, porque os adipócitos, porque a célula de gordura, da gordura amarela, ela é inflamatória. Então, isso te inflama, tá? O sedentarismo também é uma outra ferramenta aí para te inflamar, né? Na verdade, vai até pela outra via, que a atividade física, ela é anti-inflamatória, né? Então, quando a gente melhora aí a nossa circulação, a gente trabalha o nosso aparelho cardiovascular, a gente coloca o nosso corpo para trabalhar, a gente evita processos inflamatórios. E quanto mais parado a gente fica, mais sedentário a gente fica, mais inflamado a gente pode ficar também, tá? Então, esses são os pilares básicos aí para uma pessoa ser inflamada. Ah, e um outro que eu não esqueci, o que eu não lembrei, o sono também. Quando você se priva de uma boa noite de sono, e aí quando eu falo em sono, eu estou dizendo pegar no sono e permanecer dormindo, tá? Os dois pontos são importantes. Não adianta você dormir, eu durmo 11 horas da noite, 3 horas da manhã eu já acordei, perco o sono. Não é legal. Ou então, durmo, mas acordo a noite inteira. Toda hora eu acordo, faz um barulho, eu acordo, vou no banheiro, volto, bebo água. Isso também não é interessante. A gente precisa dormir e a gente precisa ficar a noite inteira dormindo, tá? 7, 8 horas de sono. Quando existe essa privação, a gente também aciona mecanismos inflamatórios, tá? A gente interrompe a produção hormonal, a gente atrapalha o nosso ciclo circadiano e a gente aciona mecanismos inflamatórios, tá? E aí, não vou falar também das questões agudas, né? Porque é óbvio que quanto mais você está exposto a inflamações agudas, então, por exemplo, se eu tenho candidíase de repetição, então, todo mês eu estou ali gerando um processo inflamatório, que é agudo, que passa, mas aí no mês seguinte está de novo, né? Isso aí é óbvio, gente, que também é um fator inflamatório, tá? Então, se eu tenho candidíase de repetição, se eu tenho infecção de urina de repetição, se eu tenho amidalite de repetição, se eu tenho também algum órgão que tem uma inflamação crônica, como esses que eu dei exemplo lá no início, né? Se eu tenho uma artrose, se eu tenho uma bursite, uma tendinite, se eu tenho um processo inflamatório que eu já conheço, isso também vai piorar essa outra inflamação que a gente está falando. O estresse é um fator inflamatório? A Lucilena está perguntando, com certeza, tá? Quando a gente aumenta o nosso cortisol através do estresse, a gente também desencadeia processo inflamatório. Inclusive, esse é um mecanismo que ocorre, por exemplo, no paciente com uma doença aguda, né? A gente tem falado muito aí no pós-Covid causando fadiga adrenal. Por quê? Durante o Covid, que é um processo inflamatório agudo, o nosso corpo produz muito cortisol, que é esse hormônio do estresse, justamente para fazer inflamação, tá? Porque nesse momento a inflamação é muito importante. Então, o cortisol, ele melhora o nosso processo inflamatório nesse momento que a gente precisa. Mas a gente estar com esse hormônio do estresse, com o cortisol constantemente elevado, vai gerar uma inflamação crônica, tá? Então, nos processos de inflamação aguda, o cortisol, ele vem como um auxílio, né? Deixa eu ajudar o corpo a gerar processo inflamatório para combater esse vírus, essa bactéria, seja lá o que for. Mas, quando a gente está aí constantemente elevando cortisol alto, muito estresse, a gente também se inflama, tá? Lucilene, bem lembrado, o estresse é sim um fator inflamatório, tá? Então, esses são os principais: alimentação, sedentarismo, obesidade, consumo de bebida alcoólica, tabagismo, privação de sono, estresse, tá? Então, quando a gente fala, né, em qualidade de vida, quando a gente fala em
manter uma vida saudável, né? Esses são os pilares que a gente sempre aborda mesmo, né? Esses todos que eu mencionei aqui agora são os pilares que a gente aborda. Por quê? Justamente porque quando a gente vai na contramão disso aí, quando a gente tem uma má alimentação, quando a gente é sedentário, quando a gente ganha peso, né? Tá ali na obesidade, a gente acaba gerando esses processos inflamatórios que vão causar problemas, tá? Então, eu vou falar aqui com vocês. Neuza, você está perguntando aqui quais melhores alimentos para desinflamar e as vitaminas. As abordagens de tratamento, as estratégias para combater a inflamação, eu vou ver se eu deixo para uma outra live, tá? Na semana que vem ou na outra. Eu vou falar hoje mais dessa questão do que é mesmo a inflamação, de como que a gente detecta, o que ela pode causar, porque aí esse assunto de estratégia de combate à inflamação, ele é bem extenso. E aí a gente pode marcar uma outra live para a gente falar de tudo disso, tá? Tanto de suplementação, de alimentos, de medidas que a gente pode fazer, beleza? E aí, quais os sinais, como é que eu sei, então, já que essa inflamação ela é silenciosa, né? Como é que eu sei que eu estou inflamado? Como que eu posso descobrir que eu estou inflamado? Eu até brinco assim, tem até um post lá no meu Instagram que fala assim, a inflamação não é silenciosa, é você que não está sabendo ouvir. Porque por mais que ela seja silenciosa no sentido de não mandar sinais claros de inflamação, porque quando a gente pensa em inflamação, lá na medicina a gente até aprende, né, os sinais de inflamação, que são esses de rubor, de calor, de dor, né, dessa inflamação aguda. Por mais que ele não mande esses sinais clássicos de uma inflamação aguda, ele tá te mandando sinais sim. Então eu vou falar que alguns sinais de que você pode estar inflamado e às vezes algumas pessoas vão se identificar. Deixa eu ver essa perguntinha aqui. Você pode falar numa próxima live sobre depressão e o processo inflamatório? Com certeza, tá? A gente pode falar assim. E aí, quais são os sinais, então, que o corpo manda pra gente que a gente está inflamado? As próprias doenças crônicas, gente, se você tem algum diagnóstico de doença crônica, pode ter certeza que você já está inflamado. Então, se você é hipertenso, existe um processo inflamatório acontecendo no seu corpo. Se você é diabético, existe um processo inflamatório acontecendo no seu corpo. Se você é obeso, né? A obesidade, como eu já falei, ela por si só gera processo inflamatório. Então, toda doença crônica, ela já tem na sua base uma inflamação. Então, o fato de você ter uma doença crônica já te coloca aí como um paciente que está potencialmente inflamado e com certeza está inflamado. Mas mesmo que você não tenha nenhum diagnóstico de doença, você pode identificar alguns sinais, como, por exemplo, um intestino que não funciona bem. Então, se eu tenho aquele intestino que sempre está com aquela distensão abdominal, eu sempre estou inchadinha, sempre estou com aquela barriga, né, que a gente fala igual um baiacu, estou bem inchado, com aquele desconforto abdominal, ora meu intestino prende, ora eu tenho que sair correndo para o banheiro, eu tenho um padrão de fezes todo alterado, tá? Isso já é sinal de que existe um processo inflamatório, ou a nível intestinal ou até mesmo a nível sistêmico, tá? Então, o seu intestino já te mostra se você está inflamado. Dores de cabeça crônicas, se eu sempre estou com dor de cabeça, todo dia, hora sim, hora não, estou com dor de cabeça, final do dia, dor de cabeça, qualquer coisinha que eu como, dor de cabeça. Se eu sempre estou com dores de cabeça, que é um sintoma muito frequente, eu também posso estar já com um processo inflamatório acontecendo. Celulite é um sinal clássico aí de inflamação, né? Quando eu falo dessa inflamação vinda das gordurinhas, a celulite, ela nada mais é do que uma inflamação ali do nosso tecido adiposo, e aí aparecem aquelas craterinhas, aqueles buraquinhos. Por exemplo, as medidas mais efetivas aí para a gente combater a celulite é diminuir a inflamação, tá? Não é gel redutor, não é nada milagroso, a gente precisa estimular a musculatura e diminuir a inflamação, senão a celulite não vai embora. Então, não é água com gás que está causando a sua celulite, você está inflamado, tá? Que mais, gente? Dores, né? Se eu tenho dores articulares, que eu não sei o que é, na hora que eu vou investigar, que eu faço o exame, não tem nada, mas eu tô sempre com dor, tô com dor articular nas mãos, tô com dor no punho, tô com dor no joelho, tem uma dorzinha sempre na coluna, né? Também é sinal de que você pode estar inflamado. Cansaço em excesso. E isso é uma queixa muito prevalente no consultório e tem diversas coisas que a gente pode investigar no paciente que tem essa queixa desse cansaço crônico, desse cansaço extremo. Então, desde deficiências de vitaminas, fadiga adrenal, hipotireoidismo, tudo isso é causa, né, de cansaço. Mas quanto mais inflamado você tá, menos coisa você aguenta também, tá? Então, a inflamação também te faz ficar mais cansado, te faz ter uma menor vitalidade, né? Você fica mais ali preguiçoso para fazer as coisas.
E eu falo assim, que o paciente inflamado, muitas vezes, ele se sente inflamado. Eu tenho pacientes que chegam assim, né, e quando eu pergunto a causa, o motivo da consulta, eles falam, tô me sentindo inflamado. Tô me sentindo inflamado, tô sentindo que eu tô inchado, tô sentindo que eu tô que eu tô ocupando mais espaço do que eu deveria, não tô sentindo bem-estar, não tô me sentindo leve, né? O paciente, ele sente quando ele tem, principalmente quando é um processo inflamatório maior, o paciente, ele consegue sentir, né? Aquela falta de bem-estar, vai dormir à noite e não dorme bem, às vezes pode ter ronco, apneia, né? Diminuição de qualidade do sono. Então, todos esses sinais que vão na contramão aí do bem-estar, da qualidade de vida, eles podem ser sinais de que você está inflamado, tá? Então, eu falo, até brinco às vezes com alguns pacientes que a gente tem dois grupos de pacientes, né? Normalmente os pacientes se enquadram em um desses dois grupos. Eu falo que é o grupo da falta ou o grupo do excesso, mas infelizmente a gente tem paciente que está nos dois grupos. Mas eu tenho um perfil de paciente no meu consultório, que é aquele paciente que está com muita falta de nutriente, né? Aquele paciente que está, às vezes, com uma ferritina baixa, uma tireoide preguiçosa, uma fadiga adrenal, aquele paciente que está faltando tudo para ele, está faltando hormônio, né? Está com os hormôniozinhos baixos ali. Então, aquele paciente que ele realmente é o paciente da falta, né? Está faltando tudo para ele. E tem aquele outro grupo do paciente que é o paciente que está tudo em excesso, né? Não excesso de vitaminas, não excesso de coisas boas, mas excessos de inflamação, né? Aquele paciente que está extremamente inflamado, oxidado. Normalmente esse paciente ele também está com falta de muita coisa, mas naquele momento ali, o que eu preciso é resgatar meu paciente, é salvar a vida dele, é limpar ele daquela bagunça que ele está vivendo, que é o paciente inflamado. Todos os marcadores estão alterados, o paciente está com todos os sintomas de inflamação, tá? Então, a gente costuma identificar, né, no consultório aquele perfil do paciente mais sobrepeso, paciente sedentário, paciente com hábitos piores, normalmente tende a ser o paciente mais inflamado, tá? Lipedema também inflama muito. Pode falar um dia sobre esse tema, por favor? Sim. O que é fadiga adrenal, tá, Lucelena? Depois a gente pode marcar uma live só para falar sobre fadiga adrenal, tá? A fadiga adrenal ela é uma condição onde a sua adrenal ela não consegue mais produzir o cortisol, que é um hormônio importante para a gente sobreviver, para a gente ter vitalidade, tá? Mas a gente pode falar disso num outro momento. Então, pessoal, a gente identifica pelos sintomas e a gente tem alguns marcadores também para a gente descobrir se o paciente está inflamado, tá? Tanto formas clínicas ali de você avaliar, como marcadores laboratoriais. Na Integrative mesmo, a gente tem alguns exames onde a gente consegue detectar já essa inflamação do paciente, desde a triagem do paciente, já tem exames que são feitos, né? O S-Complex já mostra pra gente padrões de inflamação, tá? Então o paciente já entra na sala sabendo ali se ele já está naquele perfil mais inflamado. A gente tem também a termografia, a gente tem a microscopia de campo escuro, que são exames que a gente consegue detectar ali na hora se o paciente tem sinais de inflamação, tá? A termografia, inclusive, é um exame fantástico para detectar inflamação, porque ela já consegue ver ali pela câmera se o paciente está com sinais de inflamação, beleza? E aí a gente tem alguns exames laboratoriais também que são bem interessantes da gente avaliar, que mostram pra gente que o paciente está inflamado e alguns deles as pessoas nem imaginam que tem relação com a inflamação. Vou mencionar algum deles aqui para vocês. Um que é mais voltado para inflamação mesmo, normalmente quem solicita é para buscar inflamação, é o PCR ultrassensível, tá? O PCR é um exame que, se você fizer o PCR normal, se você for num hospital, se você estiver passando mal, tô com uma gripe, tô com resfriado, tô com dor de garganta, tô com infecção de urina, seja pelo motivo que for, muito provavelmente lá no PA, lá no pronto atendimento, vai ser solicitado um PCR para você, às vezes junto ali com um hemograma, para ver esse nível de inflamação aguda que você está apresentando, para saber se é um caso mais grave, se é um caso de internação hospitalar, ou se pode te mandar para casa, tá? É um exame que a gente usa para avaliar ali o grau de inflamação que o paciente está apresentando naquele momento. Quando eu peço um PCR de alta sensibilidade, um PCR ultrassensível, eu estou querendo ver justamente essa inflamação subclínica. Então, a gente pressupõe que o paciente não está numa inflamação aguda, inclusive quando esse marcador ele vem muito alto no exame, ele vem valores acima de 6, eu já peço para o paciente esperar um pouco, aguardar e repetir esse exame, porque pode sim estar com alguma inflamação aguda interferindo naquilo ali. Mas ele abaixo de 6, ele ajuda a gente a determinar se o paciente está com essa inflamação subclínica,
tá? Tem até, os laboratórios trazem para a gente hoje um valor de referência para risco cardiovascular, porque a doença cardiovascular, ela é uma doença de base inflamatória, o infarto, tá? Antigamente a gente preocupava muito com o trombo que causa o infarto, né? O que é que está entupindo a minha veia, pelo amor de Deus, o que está entupindo a minha artéria, o que causa aquele trombo, o que tem nele. Não é que a gente deixou de preocupar com isso, mas hoje a gente sabe que o problema começa lá na artéria, né? Que não veio um trombo de não sei aonde e simplesmente parou ali porque ele quis, mas que o processo inflamatório que ocorre naquela artéria chamou as citocinas inflamatórias, chamou ali algumas coisinhas até para salvar aquela artéria que está inflamada e acabou gerando o trombo. Então, quando a gente pede esse PCR pensando em risco cardiovascular, eu estou pensando que se hoje meu paciente está inflamado, daqui a alguns anos, dependendo de outros fatores de risco que ele possa ter e de como ele vai desenvolver a saúde dele nos próximos anos, ele seja ali um candidato a desenvolver o infarto. Tá? Isso é muito importante a gente avaliar, gente. Essa questão, essa relação inflamação com saúde cardiovascular é extremamente importante, porque a gente não pode esquecer que doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, é a doença que mais mata no mundo todo. A todo momento morre alguém de infarto. E normalmente as pessoas falam, morreu de repente, infartou do nada. Não foi do nada, tinha 30 anos que a pessoa estava cultivando essa inflamação nela, né? Essa inflamação estava acontecendo ali há muito tempo. Aí fala, infarto fulminante. Nossa, estava bem, estava conversando ontem, hoje infartou. Mas na verdade esse processo inflamatório ele já estava acontecendo. Então, hoje tem como, quando a gente fala em medicina preventiva, é justamente a gente conseguir prever o que pode acontecer com a pessoa daqui a uns anos se ela não modificar o estilo de vida, se ela não buscar um tratamento para o que está acontecendo com ela hoje, tá? Então, o PCR ele é um exame bem interessante, ele não fala só a respeito, ele é, na verdade, um marcador inflamatório inespecífico, tá? Por mais que o laboratório traga esse valor de referência para risco cardiovascular, ele não me garante que essa inflamação está acontecendo lá a nível arterial, a nível endotelial, não, tá? Não quer dizer que se meu PCR está alto, eu estou necessariamente com uma inflamação lá nas minhas artérias do coração, não. Mas, se eu estou inflamada e se a doença cardiovascular tem essa inflamação como base, então sim, eu estou ali num risco um pouquinho maior. Sempre considerar todos os outros fatores de risco, sempre considerar o paciente, tá? Exame sozinho não fala nada, mas é um marcadorzinho interessante ali para a gente ver e considerar que qualquer marcador inflamatório, qualquer sinal de inflamação acaba sendo um preditivo de risco para doença cardiovascular, tá? Se eu estou inflamado, querendo ou não, eu tenho mais chance de desenvolver essa doença. Lógico que eu vou avaliar, paciente fuma, paciente é sedentário, paciente tem história familiar, né? Não vai ser um exame ou só um fator que vai determinar, mas é muito importante a gente desinflamar. Um outro marcador laboratorial aí interessante é a ferritina. A ferritina é a nossa reserva de ferro ali pelo fígado. E quando ela está muito alta, ela também é um sinal de que a gente está inflamado, tá? Eu falo que ferritina alta é muito mais comum em homem, né, gente? Porque a mulher, querendo ou não, ela tem a menstruação todo mês. Então, a menstruação ela serve como um detox ali para a mulher tirar um pouquinho de sangue do corpo. Enquanto o homem, se ele não fizer uma cirurgia, se ele não estiver perdendo sangue por algum lugar, ele vai ter só acúmulo, né? Então, quando o corpo começa a acumular muito essa ferritina, quando a gente tem excesso, valores altos, 300, 400, 500, até 800, valores extremamente altos, a gente pode pensar, a principal causa é essa inflamação subclínica, tá? E aí o paciente também entra nessa fila aí de maior risco para desenvolver doenças crônicas, tá? Outros exames, vou só pincelar aqui alguns exames que a gente avalia. O gama-GT, que também é um marcador hepático, né? Então, o fígado, como ele metaboliza tudo que a gente ingere, tudo passa ali pelo fígado, ele é um órgão interessante para mostrar para a gente se a gente está ou não inflamado, tá? Então, o gama-GT, que é um marcador hepático, também quando ele está alto, principalmente se os outros marcadores hepáticos estiverem normais, às vezes o gama-GT nem está alterado por causa do fígado em si, mas sim de um processo inflamatório. Ácido úrico, tem gente que só se preocupa com ácido úrico por conta da gota. Eu falo assim, se a gota é um processo inflamatório, quem tem gota, quem já teve crise gotosa, sabe que é um processo inflamatório muito doloroso, inclusive, né? Que incha e dói bastante as articulações. Se a gota é uma doença inflamatória, o ácido úrico, ele é um fator inflamatório. Então, mesmo que você ainda não tenha desenvolvido a gota, né? A doença propriamente ali da elevação do ácido úrico, você está com aquele componente circulante na sua corrente sanguínea. Então, você também está aumentando as suas chances de estar inflamado, tá? Então, tem gente que tem lá um ácido úrico de 8, mas fala, mas eu não tenho nada, não sinto nada. E, na verdade, isso pode te causar problemas, isso também está te inflamando.
Fibrinogênio também é um outro exame que a gente usa bastante para avaliar perfil inflamatório, tá? Então é interessante aí que o médico faça, se ele não tiver acesso a esses exames que, né, como a Integrative tem, a termografia, a microscopia de campo escuro, se o paciente não tem acesso a isso, é interessante ele ter um perfil laboratorial, obviamente com um médico que saiba avaliar, né? Eu sempre falo que exame só adianta para quem sabe olhar o exame. Se não souber olhar, não precisa pedir, tá? Mas é interessante a gente ter essas ferramentas, né? A gente ter esses exames aí para a gente ver. E aí, pessoal, para a gente ir para o final do assunto aqui da nossa live, eu quero falar um pouquinho do que essa inflamação, então, pode causar. Falei com vocês aí da doença cardiovascular, né, do infarto agudo do miocárdio, que para mim é o mais importante de todos, né? Como eu falei para vocês, é a doença que mais mata no mundo. Então, tudo que eu puder fazer para evitar que o paciente tenha isso, a gente tem que fazer, tá? A inflamação, ela é a base das doenças. Tem outros fatores, mas a inflamação ela está no centro da doença e tem outras doenças também que elas vêm a partir de processo inflamatório. Então, a própria hipertensão arterial, o pessoal fala muito de hipertensão arterial, pressão alta, excesso de sódio. Nada disso, gente. A pressão alta está muito mais relacionada a processos inflamatórios e a resistência insulínica do que a você estar comendo ou deixando de comer sal, tá? Ninguém fica hipertenso porque comeu sal. Fica hipertenso porque judiou do seu corpo, fica hipertenso porque ficou sedentário, porque está com sobrepeso, porque está inflamado, porque está com resistência insulínica, né? Então, a hipertensão arterial, que virou até hoje uma condição comum, né? Parece que é normal ter hipertensão arterial, é normal a pessoa ter 30 anos já tomar uma losartanazinha ali de manhã, né? Com 40 já toma uns 3 medicamentos por dia, mas não era para ser assim. E ela tem muito a ver com o estilo de vida e com esses processos inflamatórios, tá? Então, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, diabetes também. A diabetes, ela é tanto causada por processos inflamatórios, né? Quanto mais inflamado a gente está, maior chance a gente tem. E ela também é um fator de risco para a gente desenvolver essa inflamação. Então, a própria diabetes faz a gente também ficar mais inflamado, né? Nossa circulação fica pior, a gente fica mais inflamadinho, tá? Então, a inflamação está na base disso também. Outra doença para a mulherada e principalmente para as meninas mais novas, que elas têm uma concepção muito errada dessa doença, que ela tem um perfil extremamente inflamatório, é a síndrome dos ovários policísticos. Então, essa inflamação crônica pode levar à síndrome dos ovários policísticos. A causa principal da SOP é resistência insulínica, gerando inflamação, causando essa síndrome, tá? Outra doença que causa até infertilidade, endometriose. Endometriose é uma doença inflamatória e causada por processos inflamatórios. Então, quanto mais inflamada eu estiver, pior fica o meu quadro de endometriose. Tanto que o tratamento hoje para essas doenças, para essas condições, ele é, antes de tudo, nutricional. Se eu não cuidar da alimentação dessas pacientes, se eu não parar de dar para elas alimentos inflamatórios, se elas não pararem de ficar se entupindo aí de açúcar, de leite, de farinha, dificilmente a gente vai ter uma reversão do quadro, tá? Então, doenças ginecológicas também estão relacionadas à inflamação. E a outra doença que antes de falar dessa, eu vou falar assim da síndrome metabólica, tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês engloba a síndrome metabólica. O paciente inflamado, ele tem mais chance de desenvolver a síndrome metabólica, que é esse conjunto clássico que a gente vê todo mundo indo por esse caminho, que é o aumento do peso, né? O aumento da circunferência abdominal, resistência insulínica, hipertensão arterial, tá? Esse conjunto aí, esse embrulho aí que culmina lá num AVC, num infarto, né? Nessas doenças que deixam as pessoas ou levam a óbito ou infelizmente deixam as pessoas acamadas, né? E essa síndrome metabólica, ela tem uma relação direta com a inflamação. Quanto mais inflamado meu paciente está, mais chance ele tem de desenvolver todas essas doenças da síndrome metabólica, tá bom? E aí, por último, para fechar, a doença que mais preocupa todo mundo, né? Que também é uma doença que é uma das recordistas aí em causa de morte e em disfunção também, né, da saúde, que é o câncer, tá? O câncer, ele é uma doença altamente inflamatória.
Então, o que a gente fala hoje com a epigenética é que ninguém é refém da genética que traz. E as pessoas colocam muito câncer como uma doença genética. Ah, teve câncer porque a mãe também teve câncer, porque um tio teve câncer, porque a avó teve câncer, porque na família um monte de gente tem câncer. E é claro que a gente não pode ignorar essa genética, né? Se eu tenho histórico de câncer na minha família, se eu tenho principalmente meus parentes mais próximos, pai, mãe e irmãos, com histórico de câncer, eu preciso ficar mais atenta. Eu preciso ter um estilo de vida que me proteja disso aí. Mas não significa que eu sou refém, tá? Não é porque minha mãe, minha irmã tiveram câncer de mama que eu necessariamente vou ter. Ou porque alguém da minha família teve câncer de reto que eu necessariamente vou ter. Então, a gente tem que lembrar que a genética é a arma, mas o gatilho é o nosso estilo de vida. Tá? Então, a gente não pode puxar esse gatilho. A arma a gente tem, infelizmente, mas a gente não pode puxar esse gatilho. E quando a gente fala em estilo de vida relacionado a câncer, a gente está falando de inflamação, gente. É tudo para não se inflamar. É inflamação e oxidação que estão diretamente ligados aos processos tumorais, aos processos de desenvolvimento do câncer. Então, se eu não tenho histórico na minha família, eu também preciso me cuidar, porque não é só quem tem genética para câncer que desenvolve. Mas se eu já vim com a genética para desenvolver câncer, eu tenho que ter um cuidado redobrado quando se fala em inflamação, tá? Então, não me inflamar e usar agentes anti-inflamatórios e antioxidantes. Quanto mais limpo o meu corpo tiver, né? Quanto mais limpo o meu terreno biológico tiver, quanto menos agredido o meu corpo for, né? Meus sistemas forem, minhas células, meus tecidos, menor serão minhas chances de desenvolver doenças como câncer, tá? Então, hoje a gente sabe que a maioria dos cânceres são totalmente evitáveis. A grande maioria dos tipos de câncer são evitáveis. Então, se são evitáveis, como é que evita? Né? Porque a gente não pode só soltar essa informação. Ah, a maioria dos cânceres são evitáveis. Mas como é que se evita? Vá por esse caminho da inflamação. Quanto menos inflamado você estiver, maiores serão as suas chances, tá? Quando a pessoa só tem os ovários, pode ter ovários policísticos? Pode sim. Até porque a síndrome do ovário policístico é uma síndrome, tá? É uma síndrome que ela tem características mais endócrinas do que ginecológicas. Então, pode sim, tá? Não é uma situação propriamente dos ovários, não. Tá, Marília? Então, pode sim. Pessoal, então é isso. Eu quis passar um pouquinho, eu achei que eu ia falar até menos, já tem quase 45 minutos aqui. Eu queria falar para vocês, justamente para vocês entenderem o que é essa inflamação, a importância da gente entender essa inflamação, para vocês fazerem uma autoanálise de sintomas que vocês apresentam, que muitas vezes não têm e nem nunca vão ter um nome fechado, um diagnóstico, uma doença, mas que são sinais que o seu corpo está te enviando de que você está passando por processo inflamatório, de que você está inflamado, tá? E isso hoje pode não te causar nada muito grave, mas a longo prazo, na medida que você vai se mantendo inflamado, vai te trazer doença, como eu falei para vocês. O infarto, ele não vem do dia para a noite, né? A hipertensão não vem do dia para a noite, o AVC não vem do dia para a noite. Então, aquele papo de que a pessoa era super saudável e de repente aconteceu alguma coisa, não, na verdade estava acontecendo, provavelmente o corpo estava mandando sinais, mas a pessoa só se considera doente quando ela tem um nome de uma doença. E a gente sabe que não é assim, né? Ter uma doença não é necessariamente o contrário de ser saudável e vice-versa. Ser saudável de verdade é a gente cuidar desses processos inflamatórios, oxidativos, processos de glicação, né? Coisas assim, muito assunto para a gente levar para outras lives aí, tá? Mas é muito importante a gente entender esse conceito de inflamação, uma vez que isso pode prevenir tantas doenças, né? Então, se a gente cuida disso, se a gente mantém um corpo desinflamado, começando com os nossos hábitos, com o que a gente come, com o que a gente ingere, com as escolhas que a gente faz, evitando ali as toxinas possíveis de evitar. Eu sempre falo que não tem como a gente viver numa bolha. Infelizmente, a gente vive hoje num planeta tóxico, né? A gente tem os poluentes, a gente tem os agrotóxicos, a gente tem antibiótico em tudo, mas tudo que a gente puder fazer para limpar o nosso corpo, para não agredir o nosso corpo, tudo que tiver nas nossas mãos, vale muito a pena a gente fazer, tá? Então, vamos ver se a gente marca uma próxima live agora para a gente falar das estratégias anti-inflamatórios. E aí a gente vai falar de alimentação, a gente vai falar de suplementos, a gente vai falar do que a gente pode fazer, afinal de contas, para evitar a inflamação e para contornar a inflamação que já existe aí. Beleza, pessoal? Obrigada aí pelos elogios, obrigada a todo mundo que participou e até a próxima. Um beijão.